Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, vou trazer aqui agora para vocês uma análise da partida de ontem, certo? Entre São Paulo e Talheres, onde a Renata Fã, aí, juntamente com o Cicinho, o Ronaldo, né, Chico Garcia, eles vão estar fazendo uma análise da partida e comentar também de tudo que aconteceu, né? Dos lances, dos gols, infelizmente do que aconteceu, né? Onde o Navarro acusou o Bobadilha de xenofobia, fez essa acusação, né? Contra o Bobadilha. E a respeito de outros assuntos também, nós vamos ver o Neto também falando do Zubeldia, que não vai estar presente no próximo jogo da Libertadores, né? Primeiro jogo das oitavas do mata-mata. Assim como também não vai estar no jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso vocês vão ver nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative o sino para não perder nenhuma notificação sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Cicinho, nosso colega, chegou chegando nesse programa. Primeiro que aulas de espanhol são caras, hein, gente? Mas tudo bem, o curso vai ser aberto aqui daqui a pouquinho. O São Paulo venceu o Talheres 2-1. Teve um caso de xenofobia, pelo menos uma acusação de xenofobia, chato. Mas independentemente dessas questões que são sérias, o São Paulo está classificado, primeiro lugar no grupo. Ele e o Libertad seguem. No Campeonato Brasileiro, protesto, digamos, silencioso da principal organizada do clube. Sem a habitual festa na chegada do time. De um primeiro tempo de fraco futebol, temos o recorte do gol meio que sem querer do zagueiro Sabino. O empate veio em um vacilo da zaga que o atacante Girotti não desperdiçou. O segundo tempo estava indo na mesma batida, até que Zubeldia mexeu e colocou Luciano, Rian Francisco e Henrique. O Talheres brigava por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana e deu trabalho para o Rafael. Luciano também tentou uma, e na segunda, uma finalização no estilo desafogo. Golaço! Após o gol, o lateral Miguel Navarro estava chorando bastante, devido a uma suposta ofensa racista e xenofóbica feita pelo paraguaio Damian Bobadilha. A partida ficou paralisada por bastante tempo. O jogador estava inconsolável e queria deixar o gramado. O companheiro Portillo foi cobrar uma justificação de Bobadilha e os atletas se confrontaram em meio à confusão. No passado, em diferentes situações, uma equipe visitante de outro país vinha aqui e se apresentava uma situação de racismo. E hoje se passou com uma equipe local, com estrangeiros, e não aconteceu nada. Quais foram as palavras? Venezuelano morto de fome. O jogador venezuelano prestou depoimento após a partida aqui mesmo no estádio do Morumbi. Como São Paulo está de folga nesta quarta-feira, o Bobadilha deixou rapidamente as dependências do estádio. Ele foi procurado pelos policiais, mas não foi encontrado. Falando com a imprensa, Navarro se mostrou bastante abalado com o acontecido. Realmente é lamentável falar sobre esse tipo de coisa. Quando saiu o 2-1, eu pedi para o árbitro ir rápido. O Luciano estava dando praticamente a volta no campo e necessitávamos de jogar. O Bobadilha vira e disse: "Vocês querem fazer tempo." Eu disse: "Que tempo, se vocês estão ganhando?" Aí ele me disse: "Venezuelano morto de fome. Que se faça justiça. Isso não pode seguir acontecendo." Falei com o Ferrarese, que é venezuelano. Disse a ele que estava muito mal, e o Arboleda se colocou do meu lado, porque sabia o que Bobadilha falou. Questionado na coletiva sobre o acontecido, Luiz Zubeldia disse isso. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero? As duas primeiras perguntas, classificamos em primeiro, com um time com muitos desfalques, com jogadores jovens, todos doando o máximo. Classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Se imagine no meu lugar. Estou no banco de reservas, a 50 metros. Vejo que a partida para por 10 minutos. O que posso saber eu dessa situação? Não sei do que estamos falando.
puedo eu saber dessa situação? 2-1, gol do Luciano Bonito, o gol definiu o placar. O São Paulo consegue fazer a melhor campanha, confirma, né, o que já estava escrito. E o São Paulo segue na Libertadores. E hoje só o Palmeiras tem melhor campanha que o São Paulo. Então, tem mérito aí, sim. A gente vai falar daqui a pouquinho dessa acusação de xenofobia do Navarro, não é? Lateral venezuelano do time do Tajeres contra o Bobadilla. Mas antes a gente começa a falar do São Paulo, classificado, objetivo cumprido e vencendo a primeira em casa na Libertadores. Exatamente, Renata. Pela primeira vez na história, né, o São Paulo vence os 3 jogos fora de casa e estava devendo essa vitória para o torcedor dentro de casa. Não encantou, mas um primeiro tempo muito pobre do São Paulo. E o segundo tempo, com a entrada do Luciano, melhorou. E não dá, algumas coisas que o torcedor cobra que não dá para entender. O Luciano é o maior artilheiro do São Paulo nos últimos 10 anos e com 11 desfalques ele é reserva ainda. Então, a gente não entende algumas situações no São Paulo. Foi poupado, não, Ceci? Não é questão... Mas como que você vai ser poupado? O cara quer fazer gol, nós estamos falando de Libertadores. Todo mundo quer jogar, quer fazer gol. E se tá ali no banco, tem que colocar. Então, colocou o Zubeldia... precisou, né? Precisou. O Zubeldia, a gente entende, são muitos desfalques, mas o que o São Paulo precisava era da vitória. Outra coisa, o fator negativo, mais um cartão amarelo do Zubeldia. Então, num jogo praticamente morto, o Zubeldia toma cartão amarelo. Como que... Então, ele precisa se controlar um pouquinho mais, porque, Zubeldia, você faz falta sim na beira do gramado. Quando você está ali, é um outro São Paulo, porque os jogadores precisam daquele incentivo que você sabe dar. Então, olha... Classificou, beleza, agora vamos aguardar a próxima fase. Mas o São Paulo precisa melhorar e muito. O Tajeres se confirmou como o pior time desse grupo. O Aliança Lima foi para a disputa do play-off com o time da Sul-Americana. E Libertad e São Paulo seguem. Eu continuo batendo numa tecla que eu dou um desconto para a atuação de São Paulo ontem. É muita gente fora, jogadores importantes, jogadores decisivos. Quando você tem Lucas Moura e Oscar fora, como é que se articula tão bem? Os garotos estão... aparecendo, mostrando competência, mas não é só isso. Ontem apareceu o Henrique Carmo também, um outro atacante que, de repente, pode dar frutos para o São Paulo. Acho que o time cumpriu seu objetivo na Libertadores muito bem e agora vai pensar no Bahia no Campeonato Brasileiro, Edu. Cumpriu muito bem, Renata, até porque pegou o último do grupo, né? Então isso deveria... Se você não pular esse vídeo, eu vou mandar esse valor... Né? O São Paulo acaba complicando, às vezes, os jogos, principalmente dentro de casa. Além do que, a gente viu aí que o protesto da torcida antes do jogo e tudo, eu não vejo para tudo isso, mas eu entendo que a cobrança, a exigência é muito grande para vestir a camisa do São Paulo. E isso faz com que alguns jogadores não estão performando da forma como a gente imaginava, Renato. Edu, então, só para falar, o protesto é de acordo com o que o São Paulo vem apresentando o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor quer ver seriedade nas duas competições, enquanto o São Paulo, na Copa do Brasil e Libertadores, questão de Copa, se dedica. E no Campeonato Brasileiro está fazendo corpo mole. Então é muito perigoso, porque é um campeonato muito competitivo. Esse é o protesto do torcedor. Mas aí eu não entendo, aí está jogando contra a equipe. Pô, se você está indo lá, o São Paulo vai jogar, não importa se é Copa do Brasil, se é Libertadores ou se é brasileiro, ele tem que estar apoiando. Não, mas está apoiando, no entanto que... Okay. Isso o torcedor está falando, olha, nós estamos colocando 40 e poucos mil torcedores dentro do estádio. E vocês no Campeonato Brasileiro não se empenham, então esse é o papel do torcedor. O torcedor ali, ó, isso daí é apoiar, é mostrar uma insatisfação porque ele está lotando o estádio. E para que os jogadores se comprometam também no momento que estiver jogando o Campeonato Brasileiro. Essa é a indignação do torcedor. A minha opinião, eu acho assim, é muito cedo ainda, principalmente como a Renata falou. Tem jogadores fora, tem lesionados. Então não dá para você, de repente, cobrar uma performance tão grande assim do São Paulo. Eu acho que... E pode ser por isso que o Zubeldia também está tão nervoso, tomando tantos cartões também, porque ontem era para perder, hein? Que é tudo pro São Paulo perder ontem, o treinador começa a agitar, começa a colocar a molecada foi pra cima. Eu acho que é por isso que ele não tá tão calmo assim, também tá tomando cartão. Mas nervoso no jogo contra o Tajeres, um jogo morto, São Paulo já classificado, então... Não é por causa do time, ele joga junto. Tem que tomar um chá, que a Renata toma aqui. Eu não recomendo. Eu acho que ele tá tomando o mesmo chá da Renata. Porque tem treinador que numa hora dessa, ele senta chá de eletricidade. Ele senta lá no banco e fica olhando. Tem treinador que fica olhando, sentadinho lá, e o couro comendo. Mas, Ronaldo, aí põe o outro volante. Mas aí a gente tem que entender, um treinador ficar fora agora das oitavas de final. Principalmente jogando, vai ser jogo fora de casa. E final de semana contra o Bahia no Brasileiro também tá fora, né, do banco de reserva. Isso vai preocupar bastante. Não, mas tem que controlar os ânimos e agora vai ter aquela pausa
Copa do Mundo de Clubes, de repente para ele refletir melhor sobre isso. Seguiremos falando da vitória do São Paulo na Libertadores. Saca mais, não adianta mais assistir. Eu, como torcedora, se eu tivesse uma vitória por 2-1, eu estaria rolando aqui no show do jogo. No show, não, no show. Principalmente hoje, né? Não, hoje não, amanhã. Já amanhã. pensou? Vamos ver amanhã. Mas o negócio é o seguinte, além do resultado positivo, excelente classificação nesse grupo do São Paulo, tem uma acusação de xenofobia feita pelo lateral Navarro do Tajeres contra o Bobadilla. A gente sabe que a Venezuela passa por uma situação muito calamitosa, muito grave, não é de hoje. E, segundo o jogador do time adversário, isso teria acontecido uma ofensa direta, né? Teriam ali naquele entrever, o Bobadilla teria falado sobre a condição do país dele, ele chorou, ele foi às lágrimas. O Piero Matza, o árbitro, ele convenceu o atleta a permanecer em campo e depois ele não falou na saída, mas falou na zona mista. Então, uma situação que provavelmente vai ser levada adiante. Em momentos que a gente cobra tanto aqui casos de racismo, que a Conmebol tem feito até de maneira obrigatória, né, uma campanha contra esses casos de discriminação, de ofensas e tudo mais. Então acontece algo desse tipo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, as palavras são dele, e aí ele sai muito revoltado, dá para ver que ele perdeu a linha, a compostura. Cicinho, é uma situação que vai muito além do que é o futebol. Exatamente, Renato. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, a respeito dessas situações, porque é algo que no futebol existe e acaba afetando, né, algumas pessoas. Então, infelizmente, aconteceu ontem no jogo do São Paulo. Eu já vivi situações assim, Renato, até com a minha pessoa. Eu jogando, né, pelo São Paulo contra a LDU, na época o atacante, né, o meio atacante da LDU, o Agnaga, antigo jogador, ele encheu a boca de cuspe e para a câmera não pegar, ele veio, eu fui bater boca com ele com a boca cheia de cuspe, me xingando, falando um monte de coisa para a câmera não pegar. Então isso existe no futebol. Mas, assim, temos que aguardar. O São Paulo não se posicionou ainda, o Bobadilla não se posicionou. Mas é algo que a gente fica triste. Mas dentro do futebol acontece realmente para tentar desestabilizar o jogador. E tem jogador que acaba sendo desestabilizado. A gente não concorda. Mas existe sim no meio do futebol essas situações para tentar tirar um ou outro jogador da partida, para que seja expulso. Mas a gente nunca é a favor. E os jogadores do Tajeres lembraram que já aconteceu de jogadores argentinos jogando no clube argentino, também saíram detidos, não é, de campo. Então, eles falaram, mas quando acontece pro lado brasileiro as pessoas dão menos importância. Não é isso. Isso vai ser levado a sério, com certeza. E é uma situação que eu particularmente fico triste, porque acho que o futebol tem o nervosismo, tem a ansiedade, tem a disputa, todo mundo quer vencer. Provocação. Só que tem limite também. E o limite, quando ele não é observado, é muito ruim para todo mundo. Para quem acompanha, para quem está no espetáculo. Edu, vocês todos aqui, jogadores experientes, tiveram inúmeras situações na carreira. Realmente eu imagino que tem hora que dá vontade de perder a compostura, perder a linha. E é difícil você avaliar isso. Muito difícil, Renata, até porque xenofobia é crime, principalmente aqui no Brasil. E você vê essas cenas lamentáveis aí com relação ao jogador do Tajeres, né? A gente acaba refletindo bastante com relação à nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, o ser humano hoje está doente, né? A gente tem que se precaver e se preocupar bastante com esse tipo de situação, até porque, Renata, a gente somos exemplos, principalmente um atleta dentro do campo, muita gente está ali vendo. Então você tem que partir do exemplo para fora. Isso quando não acontece, é claro que a gente vai ser suspeito ainda, né? Vamos ser investigados, mas a gente lamenta, principalmente acontecendo aqui no Brasil, aonde que a gente procura sempre coibir esse tipo de situação. Rona, infelizmente isso aí virou até um tema central. O jogo ficou em segundo plano. Quando acabou a partida, ninguém mais falava tanto em classificação, e sim nesse caso, porque ficou uma situação muito estranha. Passou do limite. Tudo tem limite. Eu acho que a gente passou por isso dentro de campo, a gente sofreu inúmeras coisas, a gente conseguiu estar centralizado naquilo, a gente conseguiu passar, mas aí
Já você chegar num ponto onde você afeta até a família do cara, porque realmente é uma situação difícil que ele está passando, a família também, o país em si. Eu acho que faltou ali um pouco de carinho, um amor no coração. Porque se realmente foram ditas essas palavras para o jogador, é grotesco até, é desumano. Então passou da esfera futebolística, passou da esfera do ser humano. Então tem que ser levado isso aí até o final e que sirva de exemplo. Porque você pode sim desestabilizar o seu adversário. A gente fez muitas vezes isso, xingar, batendo palma, chamando, atenção, aquela coisa toda. Você é ruim, você ali, esfera jogo. Agora, mexer com a família, mexer com tudo, aí falta amor no coração, falta amor no coração. Aí... Até numa situação dessa, né, a maneira de desestabilizar a equipe adversária, você mantendo a posse de bola, às vezes você fala, ó, nosso time já está classificado, o seu não. E acabou de fazer o gol, tinha acabado de fazer exatamente. o gol. Então são coisas pertinentes ali dentro. Até porque, se o cara comete um ato desse, como que ele vai chegar em casa e lidar com a família? E ele teria falado sobre pobreza, sobre fome. Isso é covardia. Isso aí não está na esfera do campo, isso é covardia que foi feito com ele. E ele vai às lágrimas, então ele passou da esfera jogo. Então aí tem que entrar um processo mesmo. Bom, muito bem. Agora a gente vai falar do Palmeiras, que hoje enfrenta o Sporting Cristal. Tá bom, só um refresco, rápido, temporário. Marco Aurélio Cunha, o São Paulo classificado, não fará uma campanha melhor que a do Palmeiras, mas tem a segunda melhor campanha da primeira fase. Excelente, Renata, mas eu quero falar aqui sobre uma questão. Zubeldia, ninguém mais tem apoiado você do que eu. Eu acho que não. Talvez lá dentro do São Paulo. Fora, acho que sou o seu maior porta-voz. Não dá para tomar 32 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. O líder, o chefe, líder, tem que ter controle sobre o seu emocional. É inteligência emocional. Por favor, você está suspenso contra o Bahia e está suspenso no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Isto não é ser profissional. Então, acho que você deve fazer uma reflexão, pensar muito no ambiente, no quanto é importante. E veja, Palmeiras, sem o Abel, perdeu em casa para o Flamengo. O São Paulo, sem o Zubeldia, perdeu para o Mirassol. É preciso ter consciência de que não é um teatro, não é representar, é ser treinador profissional. Como eu te admiro, eu tenho a ousadia de te dizer isso. Mas não é só ele tá apoiando, hein, Zubeldia? Tá caindo placa, tá caindo tudo, tem um monte de coisa lá também. Tem xenofobia lá, tem muita coisa lá, tem reunião na calada da noite. Não é só isso, não é só o Zubeldia não, doutor. Foi karaokê, pô. Não foi tem classificação em primeiro lugar. Tem que fechar o Morumbi, velho. Tem que fechar. Tem classificação em primeiro lugar, tem tranquilidade. Então, assim, tranquilidade, eu vi. Eu vi a torcida ontem, a tranquilidade. Você tá vivendo em Nárnia, né? Peraí, como assim? Não, o cara tá vivendo em Nárnia. Não, vivendo em Nárnia não. O São Paulo ontem tá satisfeito. Se aquela chegada do ônibus, do ônibus do São Paulo, sem aquele mar de torcedor, não representa uma tranquilidade. Uma insatisfação, sim, mas a torcida foi tranquila pro estádio. Ela demonstrou a insatisfação com o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Existe. Então, isso não existe, tem nada de tumulto. Isso com razão. O torcedor do São Paulo, talvez, junto com o do Corinthians, seja o que mais vai em estádio, assim, de forma seguida, coloca mais torcedor em estádio. Tá caindo placa lá. Existe uma insatisfação real com o desempenho do São Paulo. Isso existe. Tá caindo tudo lá, vai falar do Zubeldia. Classificou na Libertadores, excelente. Baita trabalho na Libertadores. E agora vamos ver como vai ser durante a temporada. Só um elogio, o Luciano, cara. O Luciano, quando ele tá na área, cara, é um baita finalizador. O Luciano tem que estar sempre mais próximo da área, pra mim, até, quem sabe, como titular do São Paulo. Porque ele finalizando não tem igual no elenco de São Paulo. Não tem Com igual. exceção do Palmeiras, que é o único time que vai muito bem na Libertadores e no Brasileiro. O Flamengo está tendo dificuldades na Libertadores. O Inter tem dificuldades na Libertadores. O Bahia está ali na sétima posição no Campeonato Brasileiro, mas também está com dificuldades, pode passar hoje ou um outro. Não é simples administrar várias. O Corinthians foi eliminado ontem e está ali na oitava posição no Brasileiro. Então eu acho que ainda não tem muita coisa definida, não. Elenco é um problema sério para todo mundo. E o São Paulo está sofrendo. Vocês estão comemorando o Corinthians hoje, parece que vocês vão ganhar todos os títulos. Eu só tô esperando vocês, velho. Só tô esperando. Eu não sei se ninguém comemora o Corinthians, só gosta de zoar você. O resto não interessa. Eu não sei se o São Paulo vai ganhar todos os títulos. Eu sei que o Corinthians não vai ganhar. Vocês ganharam. O Corinthians já ganhou um título esse ano. Vocês ganharam o quê esse ano? Vocês não ganharam nem parabéns, velho. O Corinthians vai ganhar mais um título de eleitor. Eu quero ver você falando que isso caiu fora de eleitor.
lambeça a mão, velho. Que risada feia. Coringou, Cicinho, coringou. Que risada Sim, é porque é risadinha, pô. É, vocês ganharam a copinha, boa. Ganharam a copinha. A copinha, o Corinthians tem 12. O Corinthians tem 12 mil copinha. Que lascar. O Cicinho, coringou. Não dá pra terminar o programa mais cedo. Quando o cara tá morto. Não, mas tem que enaltecer, uma campanha muito boa. Eu já falei pra você inúmeras vezes, um dia da caça, outro do caçador. Eu tô doido pro seu Calma. dia chegar amanhã, que eu tenho certeza que amanhã. Eu tô doida pra voltar ao vivo. Uma pergunta pra você só. Não, só. Eu vou mostrar já. Pra você. Se o Zubeldia, porque pelos comentaristas, eu tô fora dessa, tá? Tá. Para aqueles que torcem para o São Paulo, que, no seu caso, meu irmão está aqui, o João Carlos é São Paulino. Meu irmão Richard está no céu, é São Paulino. Meu pai é São Paulino. Então, pro Júlio Carlos, o Caio, vice-presidente aqui, é São Paulino. Né? E você vê que o Caio, que é o vice-presidente aqui, não enche meu saco se eu meter o pau no São Paulo. Mas não enche mesmo. Denis também. Denis Gavassi. O Denis Gavassi é o nosso CEO, ele é São Paulino, irmão. E tá tudo certo, vamos embora, vamos tocar o barco. Vamos lá, se todo mundo diz, se os comentaristas e a imprensa, olha, o São Paulo na Libertadores, se ele sair da Libertadores, o Zubeldia cai ou não? Porque o mais importante é a Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro tá ruim. O que pensar disso? Se ele não passar? Eu acho que cai. Eu acho que será, grande cai. Não tem moral ele, assim? Tem, torcedor? Mas tem moral enquanto tá ganhando na Libertadores, né? Uma competição ele tá bem. Mas vamos supor, se ele não estivesse bem da Libertadores, por aquilo que ele tá no Brasileiro, ele podia estar perigando para cair, porque estava uns 15 dias atrás. Já estava indo já. É que a base, os moleques da base começaram a surtir efeito, ele começou a botar, né? Não por convicção, mas por necessidade, os moleques começaram a dar resposta. Começou a ganhar jogos, principalmente na Libertadores, invicto na Libertadores, são acho que 12 jogos na Libertadores de invencibilidade. Isso é uma marca importante, né? Desde o ano passado, saiu ano passado para o Botafogo nos pênaltis. Então o aproveitamento dele é muito bom, mas se não tivesse esse aproveitamento na Libertadores, provavelmente já teria o treinador. Isso aí é fato. Quantos jogos você acha que você jogou na Libertadores pelo São Paulo? Se você tem esses números? Como que é? Mas a gente... Você não está escutando o que eu estou falando ou alguém está falando no seu ouvido? Alguém falou no meu ouvido. É, porque então vocês querem falar com ele, vocês fazem a pergunta para ele, então. Não, é que assim, eu falei... Então, se alguém é mentiroso, você é mentiroso, ou o Cascão é mentiroso, ou eu sou mentiroso. Alguém falou no seu ouvido ou não? Falou. Então, como que não, Cascão? É que eu errei. Aí me corrigiram. São 15 jogos de invencibilidade, eu falei então alguém 12. falou, né? É. Então eu não sou mentiroso, né? Vamos lá. São Paulo do Morumbi, quantos jogos você acha que você esteve aí nesses 100 jogos? Nesses 100 jogos aí... Quantos anos você ficou? Quantos Libertadores você disputou? Eu acho que pelo São Paulo eu disputei umas 5. 5? 5. Ou será que você tem uns 25 jogos? Pelo menos 5 por edição. Se botar 5, vai, não sei. Você foi campeão do mundo. A gente foi o cara ser campeão do mundo, quantos jogos tem uma Libertadores? Vai fazer 14. 14. A gente chegamos em duas finais. Nós chegamos em 2 finais seguidas. Então, você vê, 2 finais. Você tem mais de 30 jogos, Souza. Deve ter mais. Você vai ter uns... Dá pra gente saber aí, Kit Kat, quantos jogos o Souza tem. Pega nesse negócio aí, onde o Cascão vai, que é namoro por... Como é que é? Tinder. Tinder. Aí tem o M-Class lá, que você vê as piranhas lá, Cascão. No M-Class, que você fica contratando. Então, aí você tem também agora aí, tem aí esse Fatal aí, Mods. Fatal Mods aí. Um jogo na Libertadores. Lá tem anã, viu, Cascão? Que você gosta de anã? Tem lá anã lá, você. Mas tem anão também. Se você preferir, aí é você que sabe, né? Voltando, o Kit Kat ver, quantos números você acha? 44 você fez. Tô chutando um número que eu gosto. Acho que uns 40. Uns 40. Eu perdi um jogo pelo São Paulo. Na Libertadores só? Um jogo. Louco, Souza. Sensacional. O de 4x1? Perdeu ou você ficou de fora? 2x0? Não, 4x1 que ganhou do Atlético Paranaense. 2x1. Foi lá no Beira-Rio, não foi? Não, foi aqui. Foi aqui. Lá foi empate. Foi a falha do Rogério Ceni, que os caras iam acabar com o Rogério Ceni. Foi falha dele. E é o gol do Fernandão, não foi? Fernandão. Ele sobrou, que largou aqui o Fernandão. Mas você perdeu? Só um jogo. Só um jogo? Ó, isso... Ô, Cascão, a gente precisa fazer uma matéria... Não, só Posso fazer o programa aqui, porra? Pode. Ô, Cascão, precisamos fazer uma matéria aí desses números do Souza, cara. Uma derrota só, campeão do mundo, campeão da Libertadores e vice-campeão da Libertadores. Isso é sensacional, Souza. Um jogo pro Internacional, na Libertadores. Um jogo só? Na final, que foi a final. O primeiro jogo da final, o Josué foi expulso no primeiro tempo e perdeu esse jogo de 2x1. E lá por
por pouco a gente não Então, já que você sabe tanto de Libertadores, na história do São Paulo, lê pra mim lá, na moral do gato, vai. São Paulo no Morumbi em jogos de Libertadores. 100 jogos, 72 vitórias, 18 empates, 10 derrotas, 78% de aproveitamento, 203 gols marcados, 61 gols sofridos. Você sabe desses jogos todos, dos 203 gols marcados de Libertadores, quantos gols olímpicos tiveram, você acha, de bola parada? Olímpico? Isso é no Morumbi só, né? Mas na história do São Paulo, por exemplo, em termos de Libertadores, quantos gols olímpicos você acha que o eu gosto de falar de bola parada. Quantos gols olímpicos você acha que o São Paulo fez jogando em Libertadores, sendo tricampeão do mundo? Só um. Quem fez? Você. Eu. Um gol olímpico que o São Paulo tem, eu que fiz. São Paulo e Colo-Colo, lá no Rojas. O Rojas era o goleiro, fez o gol olímpico. Vamos lá, bota os 2 gols aí pro João Carlos, meu irmão. É o prefeito de Sumaré? Vinícius trabalha com você? Eu pensei que fosse. Vamos lá. Aí pro meu pai, que tá lá em Santo Antônio de Posse, para todos os São Paulinos, para todas as comunidades do São Paulo, porque hoje a gente tem muito isso, para todas aquelas pessoas que fazem Instagram, YouTube programa, um monte de gente. Para vocês todos aí, olha, esses números aqui eu não conhecia, são números maravilhosos, né? Por isso que o São Paulo é um dos times que mais acredita em Libertadores. Parou no tempo, faz 2 décadas, são 20 anos, né? 20 anos. Vamos lá, então são 6 jogos, 72 vitórias no Morumbi, 18 empates, então são 90 jogos sem perder. 90 jogos sem perder, 10 derrotas só, 78% de aproveitamento. Por isso que é o São Paulo. Aconteceu ontem lá, porque eu parei de proteger muita gente sozinho, tá? Então, mas não quero nem a fala dele, não vai ter, vamos falar só do jogo. Não quero nem a fala dele, não quero absolutamente nada, só vou falar do jogo. O São Paulo ganhou o jogo, é uma coisa impressionante, Souza muito bem da Libertadores e precisa melhorar esses empates que tem. Por que oscila tanto assim? Craque, por causa, eu acho que os desfalques, né? São 9 jogadores fora, né? O Zubeldia está tendo que usar bastante a base. Ontem trouxe 3 ou 4 jogadores que estavam no sub-20, né? E jogaram ontem, né? Até o Henrique reapareceu. O Henrique apareceu, o Luciano estava no banco ontem, porque o outro jogador sentiu também, o André sentiu a posterior ontem. Então, São Paulo hoje, dentro do possível, né? Principalmente, a gente tem falado muito que só tem 2 times no Brasil que tem a capacidade de disputar todas as competições, que é Flamengo e Palmeiras. Nenhum outro time tem. Então, o São Paulo precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, mas essa melhora passa muito para os jogadores que estão lesionados. Mas dentro da competição, não perdeu nenhum jogo, né? Empatou alguns jogos em casa, mas ontem fez uma vitória. Não jogou tão bem, mas... Qual que é a força do São Paulo? E eu sei, na minha visão, a força da camisa do São Paulo quando disputa jogos internacionais é uma coisa impressionante, como tem essa visão lá de dentro, sabe, o torcedor, é uma coisa incrível o São Paulo quando ele joga, e principalmente a Libertadores, apesar de há muito tempo não ganhar, mas tem uma coisa diferente, Souza, e por quê? Tem uma coisa diferente, o torcedor ele é diferente nessa competição. A chegada do Morumbi ali, naquela rua de fogo que eles chamam ali eu joguei no São Paulo muito tempo, disputei vários Libertadores e a gente ganhava o jogo ali. Então, o jogador precisa melhorar dentro de campo, essa é a realidade. Eu até critiquei ontem que os caras chegam, empurram, batem nos caras e ninguém faz um tumulto, chega. Eu sei que tem VAR hoje, mas você precisa se impor. Mas dentro disso, o São Paulo está fazendo uma campanha impecável na Libertadores. Será que não é mais daquilo que se espera, Veloso, em relação ao São Paulo na Libertadores e no Brasileiro? Qual a visão que você tem? Eu acho que essa primeira fase da Libertadores, muitas vezes, não é nem parâmetro, né? É uma teta, né? Você vê, o Palmeiras pode fechar aí com 6 vitórias seguidas, né? Já tem a melhor campanha da Libertadores com 15 pontos. De novo, né, Veloso? Pode ir a 18. Então, assim, não é muito... E o ano passado ficou nas oitavas, né? Pegou o Botafogo, que veio da pré-Libertadores e foi campeão. Que passou ontem também, que ganhou de 2-0, né? Chegou em segundo lugar. 1-0, o gol do Arthur foi invalidado, né? Igor Jesus, é isso. E está classificado em segundo lugar.
Então, assim, eu acho que não é muito parâmetro essa primeira fase da Libertadores, porque dependendo do sorteio, você cai num grupo muito fácil. Eu já até falei aqui, para mim a primeira fase da Libertadores é mais fraca do que o Campeonato Paulista. Então não dá pra gente também encher os olhos com os times que estão jogando aqui. Mas falando do São Paulo, eu acho que quem está resolvendo, e quando entra, resolve, para mim deveria ser titular, é o Luciano. O Luciano está jogando mais à frente por causa das lesões ali de Caleri. Agora o André saída do Caleri, o Lucas deu um espaço melhor para o Luciano, que é bom de bola. Eu acho que fez 92 gols com a camisa. 92 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano está ganhando espaço, está jogando mais perto do gol, está fazendo gols. Precisa parar um pouco de ser chato, né? Porque ele arruma confusão com todo mundo. Às vezes é expulso, toma amarelo, mas dentro de campo está resolvendo. Tá? É um jogador que o Zubeldia está usando bem. Aliás, o Zubeldia está suspenso de novo, né? Já não vai estar no primeiro jogo das oitavas porque tomou... Isso aí... Isso é uma vergonha, cara. Isso aí é vergonhoso para um clube como o São Paulo, sabe? Para um clube como o São Paulo. É vergonhoso você, Júlio Casares, não ter a moral como presidente de chamar a atenção desse cara. Porque você tem medo dele? Qual que é a parada? E vocês aí, assessores de imprensa? E você, Carlos Belmonte? Vocês não... Ô, meu irmão, hoje é o dia. Você tá pensando que o seu Tele Santana, irmão? Você tá pensando que o seu Minelli? Você tá pensando que você é quem? Pô, de novo fora, irmão. Que bagunça é essa? E o prejuízo para o clube, né? No final de semana o São Paulo perde para o Mirassol sem ter o Zubeldia no banco. Vai para as oitavas de final para fazer o primeiro jogo. Aí perde o jogo nas oitavas. E depois não consegue reverter. Depois o Bahia está fora também. Não é verdade? Pois é. O Abel ficou de fora do jogo. Hoje é Bahia e Inter, né? Bahia e Inter, um dos dois vai cair fora. O jogo Bahia vai classificar. O jogo é no Sul. O que tem? O Bahia foi campeão brasileiro no Sul, contra o Internacional. Pois é. O Bobo arrebentou em 88, você lembra disso ou não? Lembro, eu era pequenininho. Não, você não lembra, não. Você deveria saber. Eu acho que vai dar. Quanto foi o jogo, então? Vamos apostar o meu salário com o seu? Vamos, você quer apostar? O que você quer apostar? Internacional. Tá, eu vou no Bahia. Então, beleza, boa. Ô, craque, mas só pra completar, me dei bem nessa. Vai caber aqui no estúdio tanto, vai botar tem que chegar uns caminhões aqui. Ô, craque, mas agora só sobre o São Paulo, assim, eu vejo o São Paulo no Campeonato Brasileiro descompromissado. Entendo os desfalques. Mas o que é descompromissado? Falta de vontade, Pô, o Corinthians... Você tá dizendo que os jogadores estão entregando o jogo, é isso que você tá dizendo? Não, você falou isso. Vamos lá. Não falou. Falta de compromisso é falta de entrar com Não, falta de comprometimento é que você tá entregando. Não, é que entregar é diferente, entregar um nível a mais. Falta de comprometimento é não ir pra decisão. O Campeonato Brasileiro Mas quando você não vai pra decisão, você tá fazendo o quê? Você tá entregando. Não, você não tá Foi entrando o que eu entendi também, Nicola. Foi o que eu entendi também. Você tá dizendo que os jogadores estão entregando, então. Não, tem uma diferença entre entregar e não entrar com não tá a força máxima. Pra ganhar. É assim. Mas quando você não tá motivado pra ganhar, por quê? Nós que jogamos bola, se a gente recebe o salário, tem bicho, tem tudo. Mas por que você tá motivado pra não jogar? Pois é. Um time, eu posso não estar motivado, mas vocês têm que estar. Claro. Isso não é verdade? Agora, os 11 não estando motivados, é porque alguma coisa aconteceu aí. Isso às vezes até vem Não, você tá acusando os caras assim. Não tô não. Isso vem até às vezes da diretoria. Mas você não tá, então? Ó, vamos lá. Tá com medo de processo, né? Não tô nem aí. A prioridade do São Paulo tá muito clara nas Copas, tá? Só que o São Paulo não você pode... Você vê como é uma mentira o futebol e nós que falamos, né? Nós que comentamos. Então aí acaba as Copas. Porque todos vão sair fora. É mata-mata, né? Aí, não, mas a gente tá focado no brasileiro, vamos focar na Libertadores. Vocês são tão... A gente é tão mentiroso nesse sentido, como comentarista, nós, me incluo, que a gente vai esquecendo dos tropeços. Aí, quando as Copas terminam, aí eu chego na 4ª posição do brasileiro. Nossa... Que campanha legal que o Zubeldia fez. Na Libertadores. Não é muito louco isso? Chegou em sexto ano passado. Chegou em sexto ano passado. A atuação do São Paulo contra o Mirassol foi vergonhosa. O Mirassol parecia um time grande e o São Paulo parecia um time... Porque falta de comprometimento, os caras entregaram o jogo? Não entregaram. Não entregaram, mas entraram com uma má vontade. Mas quem entra com má vontade? Você já entrou com má vontade? Já. Tá, mas todo mundo entrou? Quando um entra ou o outro entra... que todo mundo. Ou Souza, você acha que alguém jogou com vontade? Não, você não apresenta programa aqui. Quem faz pergunta sou eu. Então, pessoal, depois de tudo que aconteceu, né, na partida entre São Paulo e Talleres, onde o Navarro ele acusou o Bobadilla de xenofobia, o Bobadilla ele gravou um vídeo, né, se pronunciando a respeito do que aconteceu. Então, acompanhe aí o vídeo, tá bom? Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras
con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero bueno, solo quería aclarar eso e le mando um grande abraço a todos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Vimos aí tudo que aconteceu na partida, né, entre São Paulo e Talleres. O São Paulo que está mais do que classificado, né, fez a segunda melhor campanha, ficou somente atrás do Palmeiras, né? E São Paulo classificado, que é o mais importante. Ontem a partida ficou marcada pelo ocorrido, né, onde o jogador do Talleres acusou o Bobadilla de xenofobia e houve esse tumulto, né, que acabou apagando um pouco o brilho da vitória do São Paulo na partida de ontem. Mas o São Paulo classificado, vimos aí a Renata falando juntamente com os outros comentaristas, né, o Cicinho, né, o Marco Aurélio Cunha, falando a respeito disso, que se caso realmente aconteceu, né, com o Bobadilla nós vimos aí também no vídeo, né, onde ele disse que se encontrar pessoalmente o jogador, ele irá pedir desculpas, né? Então, de fato, foi um caso lamentável. Porém, ele disse também que foi ofendido antes de dizer algo ao jogador, né? Não sei se isso apaga, né, ou diminui a consequência do que foi dito, porém, acredito que não deveria ter acontecido, né? Não, a gente sabe que tem picuinhas durante o jogo, né? O jogador diz isso para provocar, para desestabilizar, porém acredito que o que foi dito passou dos limites. Vimos aí o Neto também falando do Zubeldia, que mais uma vez não vai estar presente no primeiro jogo das oitavas, né, a Libertadores do mata-mata. Zubeldia que constantemente toma cartões amarelos, é expulso, né, fica de fora de partidas importantes, como ele estava de fora contra o Mirassol e o São Paulo acabou perdendo de 2-0, né? Então tudo isso aí impacta diretamente, né, nas partidas, né, e no resultado que o São Paulo tem obtido. Vimos também aí no programa do Neto falando do histórico do São Paulo na Libertadores, né? Acho que todos nós como torcedores sabemos que o São Paulo ele tem uma certa intimidade, né, com a Libertadores, com a Copa Libertadores. Não é à toa que nós somos tricampeões, né? Vemos ali os números do São Paulo no Morumbi, né? De 100 partidas, o São Paulo conquistou 72 vitórias. Então, são ótimos números, né? Então, basicamente foi isso o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, certo? Deixe o seu like, ative o sininho, tá bom? E até o próximo vídeo.